Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Manchester United e Rochdale, né, jogo válido aí pela terceira fase da Copa da Liga, né, o Manchester United veio com bastante jovens, né, uma escalação bem parecida até com o que a gente viu no jogo contra o Aston na semana passada pela Europa League, né, presença de bastante jovens. Talvez a única diferença foi que o Angel Gomes, que jogou aquele jogo, né, não jogou hoje. Hoje quem tava ocupando ali aquela função de camisa 10, né, o armador, né, do trio de meias, era o Lingard. Destaque para a volta do Pogba jogando ao lado do Fred, né, o Tonzeb fazendo a dupla de zaga com o Phil Jones, o Ambissaca pela direita e o Marcos Rojo pelo lado esquerdo. Tahith Chong aberto como meio pela esquerda, meio pela direita o Andrés Pereira e à frente o Mason Greenwood. Do lado do Rochdale, né, um time de terceira divisão que vive um péssimo momento. Talvez a coisa mais interessante para se ver nesse time do Rochdale antes da partida começar era o jovem Luke Maddison, de apenas 16 anos, lateral direito, né, muito jovem ainda, e foi um dos grandes destaques dessa partida e era um dos jogadores a mais observar, né, no início do jogo. E o que a gente pôde ver basicamente assim, o primeiro tempo inteiro, a gente pode resumir num time do Manchester United que teve a posse, foi muito pouco incomodado pelo time do Rochdale, mas um time com muita dificuldade de criação, né? O que a gente já tinha visto em diversos momentos nessa temporada e na reta final da temporada passada. Um time que tem muita dificuldade de criar a bola por baixo, né? Hoje até tinha um Pogba, o time até foi ofensivo, no sentido de que ocupava a área e até criou chances. A questão que foi como é que saíam essas chances? Ou eram bolas aéreas, né? Ou eram cruzamentos na área, ou eram chutes de fora da área, teve muito disso no primeiro tempo. Nada de concreto, nada de construção para cima de um time que é da terceira divisão, então a qualidade técnica é muito abaixo e que marcava mal. O United tinha muito espaço para preencher o campo de ataque e assim, teve muitas chances nesse sentido, como eu falei, por mais que não fossem grandes chances de gol, o United teve algumas oportunidades, bastante oportunidades. E oportunidade que talvez fosse um time melhor, se fosse o City contra o time de hoje, provavelmente as oportunidades seriam melhor criadas e o gol teria sido melhor aproveitado. Como o United tem essa dificuldade de criação, por mais que na volta do Pogba hoje, que até foi um dos pontos positivos do primeiro tempo, né, fazendo alguns passes em profundidade, né, jogando praticamente ali como o time era praticamente um 4-1-4-1, porque o Pogba fazia essa função de trabalhar a bola por dentro e jogar à frente na linha de meias. Então era praticamente um 4-1-4-1, porque o Fred era o cara que ficava mais atrás, apesar de em algum momento outro tentar uma finalização, o Ambissaca tentando alguma coisa pelo lado direito, o Tahith Chong, por mais que tentasse muito dar amplitude pelo lado esquerdo, até tentava, participava muito, mas errava muito tecnicamente. É um jogador que, quando, ainda não conseguiu ter uma atuação que convencesse com a camisa do Manchester United, em alguns minutos que convencesse. É um jovem que é muito... ele tenta muito, ele não tem medo de encarar a marcação, mas ele erra muito tecnicamente, erra muito passe, não consegue necessariamente passar pelos marcadores, e hoje o primeiro tempo dele foi assim também, por mais que oferecesse uma válvula de escape, que tentasse muito, que causasse algum desconforto, mas que não acertasse sempre, né? Ele batia de frente ali com o Luke Maddison, que é esse jogador que eu falei que era a coisa mais interessante para ser no time do Rochdale para esse jogo, e o Luke Maddison foi um dos bons destaques do primeiro tempo, lateral direito de bastante fôlego. O Rochdale apoiou pouco, mas ele até conseguiu uma arrancada individual em que ele sai diante do meio campo, no final é até desarmado justamente pelo Chong, que acompanha a jogada até o final, mas foi um dos poucos destaques do time do United, do time do Rochdale, né? Outro fator a se relevar nesse primeiro tempo foi a quantidade de erros do time de United. Não só com passes, né? Aliás, principalmente nos momentos próximos à área, né? No último passe, para definição de jogadas, como também em alguns momentos na defesa, que o Rochdale é um time muito limitado tecnicamente. Mas o Fred, por exemplo, teve uma hora em que ele dá um erro de passe bizarro, assim. Aí o Rochdale consegue uma recuperação, mas acaba não dando em nada, né? Acaba tendo a recuperação do Tonzeb. Mas foi um jogo de muitos erros, inclusive também do Rochdale, quando tentava sair jogando, né? Umas 4 vezes, pelo menos, perdeu a bola na entrada da área, que o United não teve a paciência, a qualidade técnica para definir bem as jogadas, né? E talvez a jogada mais bem construída do United no jogo inteiro tenha sido um contra-ataque que o Andrés Pereira puxou e meteu na cabeça do Marcos Rojo, que acabou cabeceando um pouco fraco demais. Mas enfim, talvez tenha sido a jogada mais lúcida em questão de criação de jogadas mesmo, uma jogada lúcida de que os jogadores sabiam de fato o que estavam fazendo. O resto foi muita bola alçada à área, chutes de fora da área, nada de muito concreto contra um time que oferecia muitos espaços e que o United poderia ter aproveitado a oportunidade para enfiar vários gols, caso tivesse um pouco mais de qualidade com a bola no pé para de fato criar jogadas, né? No segundo tempo, o time volta um pouco melhor, né? Isso se dá principalmente pela mudança de posicionamento. O Chong, que é canhoto, que estava jogando pela esquerda, passa a jogar pelo lado direito. O Andrés Pereira passa a jogar pelo lado esquerdo. E o Chong, como é um jogador naturalmente de mais velocidade que o Andrés Pereira, né? Tem mais capacidade para encarar a marcação, por mais que eu falei que estivesse errando muito,
ele consegue oferecer um pouquinho mais de amplitude, de velocidade, de fôlego por aquele lado, porque o Andrés Pereira sempre pega para trazer para dentro, para trabalhar por dentro quando ele parte da direita para dentro, não é um ponta, né? E o time até melhora nesse sentido, né? Porque o Tahith Chong até em alguns momentos passa a jogar à frente, formando praticamente uma dupla com o Greenwood. Repararam até que eu nem falei muito do Greenwood, estava um pouco apagado no primeiro tempo, errava muito. E no segundo tempo ele cresce absurdamente, finaliza muito. O Greenwood, na minha opinião, pelo que ele já mostrou jogando profissionalmente até aqui, no time principal, ele não é exatamente um atacante para jogar sozinho e nem para ser lançado. Ele é mais um segundo atacante para jogar ao lado de um outro cara que possa dar suporte a ele, não necessariamente um centroavantão, porque no jogo contra o Aston ele foi muito bem no momento em que o Rashford se aproximava dele, né? Tendo mais um pouco de liberdade para circular e tendo um homem ali para, em alguns momentos, causar esse desconforto para os zagueiros. Ele não é um cara para ficar ali no meio dos zagueiros brigando. E ele funcionou muito bem nesse sentido no segundo tempo, quando o Chong joga um pouco mais à frente, não como atacante, mas de uma linha à frente, né? Aí os dois comparecendo ali como se fosse uma dupla de atacantes, o Chong até um pouco deslocado pro lado direito, mas eles invertendo em diversos momentos, e o time melhora, o time do United melhora nesse sentido, né? Apesar de que, justamente nesse momento, o Rochdale, lá pros uns 57, 58 minutos, o Rochdale cresce um pouquinho mais, dá um fôlego maior e tem o que talvez tivesse sido até então a melhor chance do jogo, né? É uma jogada construída pelo lado direito, no setor ali do Wan-Bissaka e no período, aliás, no setor do lateral esquerdo Williams, né? Tinha entrado inclusive no lugar do Phil Jones, o Rojo passa a jogar como zagueiro pela esquerda. A jogada construída por ali, inclusive o Williams foi um jogador que é jovem, vai bem na base, mas não mostrou muita coisa hoje não, um jogador que assim, não empolgou em nenhum momento. A jogada construída por ali, né? E o Josh Dale consegue chegar na linha de fundo, perto do gol do Romero, tocar no meio, tem uma finalização na entrada da área, bem de perto mesmo, e acabam salvando a bola, né? Então a chance mais perigosa, mais clara de gol foi justamente o Rochdale aos 60 minutos, ali por volta de 60 minutos mais ou menos, no momento em que o United já era um pouquinho melhor, conseguir criar um pouquinho mais, né? O Pogba hoje até bem participando do momento de criação no jogo como um todo, que eu falei, faltou ser um pouco mais preciso nas finalizações, mas participando bem com passes, disputando muitas bolas, foi muito importante nesse sentido. Tem uma alteração, o Chong sai para a entrada do Daniel James, que é mais ponta ainda que o Chong, né? Então você consegue algumas jogadas de mais velocidade por aquele lado, já que ficou um pouco carente disso, porque o Chong, por mais que seja mais ponta que o Andrés Pereira, é um jogador que naturalmente também vai trazer para trabalhar com o pé esquerdo um pouco mais por dentro, apesar de ter mais velocidade. O Wan-Bissaka não é exatamente o apoiador, apesar de estar evoluindo muito nesse sentido, e o Daniel James dá um fôlego maior, consegue duas arrancadas, assim, logo nos momentos em que entra, né? E logo disso sai o gol. E como é que sai o gol? Do Greenwood, né, numa bela jogada, bela jogada não, mas uma troca de passe que sai pelo meio, no momento em que o United, como eu falei, já era melhor, a bola é tocada pro Greenwood, que está um pouco deslocado para a direita, ele finge que vai chutar com a direita, corta e chuta para a esquerda, parecido com o gol que ele fez contra o Astana e com o gol também que ele fez contra a Inter de Milão na pré-temporada, né, esse movimento dele de fingir o chute, cortar e bater forte. Mais uma vez, ele já tinha feito esse tipo de finalização só nos 15 minutos do segundo tempo. Ele deve ter feito umas 2, 3 finalizações dessas que não resultaram em gol. Nessa resultou, jogador realmente de muita qualidade, apesar de eu achar que está sendo um pouco mal escalado pelo Solskjaer, não está conseguindo ver exatamente o que ele tem de melhor, né? A partir daí o Rochdale vai todo para cima do Manchester United, algumas alterações para deixar o time mais ofensivo, realmente o Rochdale foi muito corajoso nesse sentido, não tinha nada a perder mesmo, então foi para cima e o gol sai justamente numa jogada que é construída pelo lado direito, vai pro lado esquerdo, depois do lado esquerdo ela volta num cruzamento pelo alto pro lado direito, e Luke Maddison, o jogador de apenas 16 anos que já vinha fazendo uma boa partida pelo lado direito, né? Pouca coisa foi criada de fato pelo lado direito, né? Só realmente depois do gol, que aquele lado passa a ser um pouco mais explorado com a mudança de posicionamento do Daniel James, e ele pega essa bola de primeira depois do cruzamento de esquerda para fazer o 1-1 em Old Trafford. O garoto de apenas 16 anos empatou o jogo, né? E a partir daí vira praticamente um ataque contra a defesa do Manchester United, né? O time fica um pouco desesperado, o Lingard sai para entrar no Ramata, Lingard que realmente mais uma vez apagado, apesar de ter tido uma chance de cabeça no primeiro tempo, mas muito apagado. Realmente o Lingard é um jogador que, assim, até em alguns poucos momentos ele aparece, mas assim, não tem condição mais de Lingard ser jogador do Manchester United, pelo que ele não entrega, ele não consegue entregar o suficiente. Realmente é complicado. E o Juan Mata entra, até melhora um pouquinho o time, né? O Daniel James passa a jogar pelo lado esquerdo, que é mais a dele,
né? E o time melhora nesse sentido. Algumas tabelas são desenvolvidas por ali, o Pogba cai por ali também, então você tem mais qualidade técnica e velocidade, o Mata passa a se encontrar com eles, algumas triangulações são feitas, mas a reta final de jogo, por mais que tenha sido com boas chances até do United, é mais uma vez aquele problema. Um time que tem dificuldade de criar contra um time da terceira divisão inglesa que deu muitos espaços. Mesmo no momento em que estava todo enfiado no campo de defesa, o time dava espaços. O United tinha que ter um pouco mais de qualidade para criar a bola pelo chão e se confundir mais a defesa do Rochdale. E não fez isso, né? Apelou por triangulações pelo lado, mas que resultavam em cruzamentos na área, ou chutes de fora da área, nada de perigoso mesmo, algo que confundisse de fato, que deixasse a defesa do Rochdale completamente desconstruída. O time não teve essa capacidade, isso que é muito preocupante. Depois que foi para os pênaltis, o United acaba vencendo, né? O time do Rochdale erra um pênalti e o United converte todos, acaba saindo vitorioso do duelo, indo aí para a quarta fase da Copa da Liga 19-20. Mas foi uma partida ruim como um todo pelo adversário, né? Talvez se fosse contra um time de Premier League, não tivesse sido uma atuação ruim, mas sendo um time de terceira divisão inglesa, que tinha uma defesa que não era segura, porque fornecia uma série de espaços, tinha que ter criado mais por dentro, tinha que ter buscado jogar mais, ter um melhor desempenho. O time não teve. Conseguiu a classificação, né? A temporada passada perdeu nessa fase pro Derby County. Hoje conseguiu, né? Ainda bem se mantém aí vivo aí na Copa da Liga 19-20, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.